Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso novo curso de Direitos e Garantias Fundamentais. Ele é baseado, pessoal, no artigo 5º da Constituição Federal, onde estão colocados praticamente todos aqueles direitos que são considerados como fundamentais. Eu vou até, junto com a nossa gravação, junto com o nosso vídeo, eu vou colocando aqui a nossa apostila. Sugiro que você faça a mesma coisa enquanto você estiver assistindo às nossas aulas, tá? E vamos olhar aqui. Temos aqui o sumário, o que nós vamos conversar a respeito, tá? Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro para vocês é que esse curso, ele não tem a pretensão de ser um curso aprofundado, mesmo porque o artigo 5º é um material tão rico para você conversar, para você discutir, para você elaborar, que existem incisos que valem livros inteiros, inclusive eles existem, né? Livros que eu digo de mais de 100, 120 páginas, 200 páginas, até volumes inteiros sobre um inciso da Constituição, desse artigo 5º. A intenção aqui foi justamente trazer uma introdução, fazer um apanhado geral de como é que a gente pode estudar, como é que a gente pode entender o artigo 5º, como que a gente pode utilizar esse conhecimento na nossa vida cotidiana, na nossa vida natural, na nossa vida normal. Tá? Qual foi a opção que eu fiz? Eu transcrevi, eu já coloquei o texto integral do artigo 5º, inclusive com seus parágrafos, e só para explicar, né? O artigo 5º, ele tem o caput, nós vamos conversar a respeito também com um pouquinho mais de propriedade a respeito, né? O que ele é? O que é o caput? O caput caput é latim para cabeça. Então, é o que está ali no começo do artigo, logo depois da numeração, aparece um texto que define sobre o que aquele artigo vai falar. Okay? No caso do artigo 5º, ele vai dizer lá que vai consolidar, né, que todos são iguais perante a lei, uma série de situações. A gente vai ver isso também aqui com detalhes. E o que eu fiz? Eu separei os incisos, que são 78, tá? Em blocos, para facilitar nosso estudo, facilitar a sua localização, e eu transcrevi todos esses incisos na nossa apostila. Mas, professor, por que você fez isso, né? Porque assim, é importante a gente entender que quando nós estudamos leis em geral, e principalmente a Constituição, é importante a gente ter o texto dela ali com a gente, para a gente poder ver, entender, analisar e interpretar conforme aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais importante para todos. Eu achei interessante fazer essa divisão e eu dividi para vocês em 4 blocos. Vai ter um capítulo só sobre definições e regras gerais, onde eu vou comentar e explicar para vocês o caput e os parágrafos, e dividir os incisos em 4 blocos. Tá? 4. Proteção constitucional da pessoa, proteção constitucional da propriedade, proteção constitucional da cidadania ou do cidadão e proteção constitucional do processo. Tá? Nossa, professor, do processo? Do processo. Esse processo, conforme a gente vai ver especificamente no capítulo que vai tratar deles, ele defende, principalmente, ele define muitas regras e situações de direitos e garantias que são para nós, pessoas, em relação ao Estado, quando nós utilizamos o Poder Judiciário, quando nós entramos com o processo, e também no que for cabível, no que encaixar, nos processos que são chamados de administrativos, onde quem decide não é um juiz. Por exemplo, você faz um pedido para um órgão público, é aberto um processo administrativo, ou seja, que corre dentro desse órgão público, não tem saída para outros. Né? Normalmente, hoje em dia, a maioria dos órgãos públicos, principalmente federais, ele já tem um processo que chama eletrônico, onde eu não preciso estar ou apresentar situações fisicamente para poder fazer esse procedimento. O que é apresentar fisicamente? O papel, grampear,
fazer 2 cópias, protocolar, deixar e põe colocada numa pastinha, aí ele vai tramitando. Isso já não acontece, principalmente o judiciário, já faz alguns anos, isso já não acontece, tá? Ele é praticamente inteiro, todo eletrônico. Então, o que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é que essas garantias constitucionais, essa proteção constitucional do processo, serve, claro, muito mais para o processo judicial, porque ele é muito mais formal, ele tem um peso muito maior, mas ele também cabe nos processos administrativos, que são esses que correm perante um órgão público. Um exemplo, quando você faz uma reclamação no PROCON da sua cidade, do seu estado, é aberto um processo. Esse processo é um processo administrativo. Por quê? Porque ele corre dentro daquele órgão, tá? Então, é o PROCON que vai cuidar, por exemplo, de chamar a empresa para negociar com você, vai receber aquilo que aconteceu com você, vai colocar por escrito, vai mandar para a empresa, vai dizer se os documentos que você trouxe são suficientes ou não para aquilo que você precisa. Entendeu? É assim que funciona essa situação. E a proteção constitucional do processo também incide no administrativo. Processo de ampla defesa, nós vamos ver aqui, né? Contraditório, ou seja, que você é obrigado a dar oportunidade para outra parte também falar. Tudo isso é levado em conta, tá? E olha que interessante, isso está na Constituição, não é só nas leis federais e estaduais que tratam sobre os assuntos. A grande maioria das leis, elas se submetem à Constituição, certo? Falou grande maioria, praticamente todas, ok? Eu posso questionar a constitucionalidade de qualquer tipo de regra ou regulamento que for emitido por um órgão, tá? Então, assim, esse agrupamento que eu fiz foi justamente para facilitar a explicação, para facilitar o seu estudo, para facilitar o seu acesso. E algumas vezes você vai ver um parênteses com 3 pontinhos dentro, significa que tem um inciso para cima e um inciso para baixo. Isso está explicado na apostila, tá? Por que isso? Porque esses grupos que eu entendi que eram os mais importantes para serem colocados para vocês, eles não estão em ordem, assim, linear. Eu tenho a grande maioria das pessoas tá no começo, depois tem alguns que vão estar mais para baixo, alguns vão no final. Propriedade é a mesma coisa, vai falar sobre propriedade privada, estão mais ou menos por aqui, mas tem uns outros mais para baixo também. A gente vai estudar aqui também que propriedade não é só propriedade de uma casa ou de um carro, mas também propriedade intelectual, direito de autor, tem uma série de coisas, né? E a proteção à pessoa não se limita apenas ao corpo dela, né, ao ir e vir e tudo mais. Ela também vai se expandir, como a gente também vai ver nas próximas aulas, na parte de interna das pessoas, na honra, na imagem. Tudo isso também é protegido e essa proteção tem início na própria Constituição, nesse artigo 5º, tá? Eu espero que você, ao adquirir esse curso e assistir às nossas aulas, entenda o quanto que é importante, tá? A gente vai, ao longo das nossas aulas, explicar cada um dos aspectos, nós vamos conversar sobre essas proteções constitucionais, como é que elas acontecem. E uma última coisa para encerrar essa primeira aula nossa, que eu preciso dizer para vocês, que quem é o guardião, por assim dizer, da Constituição, se as coisas que acontecem nos processos e na nossa vida estão de acordo com ela, é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? Ele que, em última instância, vai dizer se um ato ou uma legislação está de acordo com a Constituição ou não. Caso ele decida que não está, olha só que sério, inclusive perde a validade, tem que ser modificado ou simplesmente não se utiliza mais.
Por quê? Porque ele está em confronto com a Constituição. Na nossa próxima aula, a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica e como é que a gente consegue, se necessário, mudar a Constituição. Em relação ao artigo 5º, tem um pulo do gato que eu acho que vocês vão gostar de saber. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!